um espelho que reflete para você aquilo que você é, não o que você deseja. Você já parou para pensar que a realidade que você enxerga agora, neste exato momento, pode não ser tão sólida quanto seus sentidos sugerem? A maioria de nós vive a vida acreditando que somos meros passageiros em um universo mecânico e indiferente, onde as coisas simplesmente acontecem conosco. Mas, se mergulharmos nas profundezas da física quântica e da metafísica, descobrimos uma verdade muito mais eletrizante e empoderadora. Você não está apenas observando o mundo, você está, literalmente, colapsando a realidade a cada nanosegundo através da sua observação consciente. Para entendermos como chegar ao patamar de pura transformação, precisamos primeiro desconstruir a ilusão da matéria. A física clássica, baseada em Newton, nos ensinou que o mundo é feito de peças de Lego sólidas. No entanto, quando os físicos começaram a olhar para dentro do átomo, eles não encontraram bolinhas de gude sólidas. Eles encontraram um vasto vazio, preenchido apenas por energia e informação. Na verdade, um átomo é 99,9% espaço vazio. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de gude, o elétron estaria orbitando a quilômetros de distância, e tudo que haveria entre eles seria um campo de energia vibrante. Isso nos leva ao primeiro grande pilar da nossa jornada, o campo de ponto zero. Este campo não é um vazio nada, mas sim um mar de infinitas possibilidades. Imagine um oceano invisível que conecta todas as coisas, desde a menor partícula subatômica até as galáxias mais distantes. Na física quântica, esse campo contém todas as versões possíveis da sua vida. Existe uma versão de você que já vive a abundância que deseja, existe uma versão que já alcançou a cura e existe uma versão que ainda está presa nos velhos padrões. Todas essas versões existem simultaneamente como ondas de probabilidade. A grande questão é o que faz uma possibilidade entre tantas se transformar na sua realidade concreta. A resposta está no chamado efeito do observador. Em termos simples, aquilo que permanece como potencial só ganha forma definida quando recebe atenção. No nível mais fundamental da matéria, a realidade não se comporta como algo fixo e rígido o tempo todo. Ela existe como um campo de possibilidades até que a consciência interfira. No momento em que há foco, intenção e observação, uma dessas possibilidades se organiza e assume forma específica. É isso que se chama de colapso da função de onda. O instante em que o que era apenas potencial deixa de ser indefinido e se torna experiência concreta. Transportando isso para sua vida pessoal e para a manifestação, a sua atenção é a ferramenta de colapso. Onde você coloca o seu foco, você está ordenando ao campo quântico que transforme aquela energia específica em matéria. Se o seu foco está constantemente na falta, na dívida, na doença ou na solidão, você está continuamente colapsando essas mesmas probabilidades repetidamente. Você está preso em um loop quântico de criação inconsciente. A metafísica nos ensina que o pensamento é a carga elétrica que enviamos para o campo, e o sentimento é a carga magnética que atrai a realidade de volta para nós. Quando você pensa em algo, você está emitindo um sinal. Quando você sente a emoção daquela realização como se ela já fosse real, você está criando uma assinatura eletromagnética poderosa que ressoa com a versão da realidade que você deseja acessar. É uma dança rítmica entre a mente e o coração, onde a coerência é o segredo para a manifestação acelerada. Imagine que o universo é uma estação de rádio infinita. Se você quer ouvir a música da prosperidade, mas está sintonizado na frequência da escassez, não importa o quanto você peça ou reze, a música não vai mudar enquanto você não ajustar sua onda vibracional. A física quântica não julga o que você quer, ela simplesmente responde à frequência que você está emitindo. É uma lei impessoal e exata, tão constante quanto a gravidade. Neste nível profundo de entendimento, percebemos que a separação entre eu e o mundo lá fora é uma construção da nossa mente tridimensional. No nível quântico, não há separação. Tudo o que você vê é uma extensão da sua própria consciência. Por isso, a manifestação não é sobre trazer algo de fora para dentro, mas sim sobre se tornar a pessoa que já vibra naquela realidade, para que o campo quântico não tenha outra escolha a não ser refletir essa mudança no seu mundo físico. A profundidade dessa ideia reside no fato de que o tempo, como conhecemos, é uma ilusão linear. No campo quântico, tudo acontece no agora eterno. O seu futuro desejado já é um fato consumado em uma das camadas da realidade. O seu trabalho não é criar esse futuro do zero, mas sim sintonizar sua percepção e sua vibração para que você se alinhe com a linha do tempo onde esse desejo já é real. É um processo de sintonização,
não de esforço físico exaustivo. Quando você entende que o átomo é feito de energia e que você é feito de átomos, você percebe que você é, essencialmente, um ser de energia moldando a energia. A sólida parede à sua frente, a cadeira onde você senta e o dinheiro que você quer em sua conta são, na base, a mesma substância, luz condensada e informação vibrando em frequências diferentes. Ao mudar a informação, seus pensamentos, e a vibração, seus sentimentos, você altera a estrutura da sua experiência material. Para que a manifestação deixe de ser um conceito abstrato e se torne uma ferramenta prática, precisamos entender o receptáculo dessa consciência, o seu corpo. Se o campo quântico é o oceano de possibilidades, o seu sistema nervoso é o radar e a antena que capta e traduz essas frequências. A ciência moderna, através da epigenética, revelou algo revolucionário. Você não é escravo da sua genética. Seus genes não determinam o seu destino, é o ambiente. E, mais importante, a sua percepção do ambiente, que sinaliza aos seus genes como se comportar. Isso significa que, quando você muda sua assinatura vibracional através de um novo estado de ser, você está literalmente enviando novas instruções químicas para suas células. Você está reescrevendo o seu código biológico para se alinhar com a realidade que deseja manifestar. O seu cérebro não sabe a diferença entre uma experiência que você está vivendo no mundo externo e uma experiência que você está fabricando internamente através da emoção e do pensamento focado. Quando você fecha os olhos e visualiza sua nova realidade com tamanha intensidade que começa a sentir gratidão, alegria ou alívio, o seu cérebro libera uma cascata de neurotransmissores e neuropeptídeos que correspondem a essa experiência. Nesse exato momento, suas redes neurais começam a se reorganizar. Pela lei da neuroplasticidade, neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Se você repete esse ensaio mental diariamente, você instala o hardware neurológico em seu cérebro para parecer que o evento já ocorreu. O cérebro deixa de ser um registro do passado para se tornar um mapa do futuro. No nível da física quântica, esse ensaio mental é o que mantém a sua atenção fixa em uma fenda específica da realidade. Se você acorda e imediatamente mergulha nos problemas de ontem, você está reafirmando a velha realidade. Você está usando sua energia quântica para colapsar o mesmo passado, de novo e de novo. Para manifestar o novo, você precisa ser capaz de manter um estado de consciência que seja maior do que as circunstâncias do seu ambiente físico. Muitas pessoas tentam manifestar apenas com a mente, apenas com pensamento e esforço mental. Mas, dentro da visão metafísica e da física quântica aplicada à consciência, o ponto central não está só no cérebro. Está no coração. Pesquisas do Instituto HeartMath mostram que o coração gera um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte do que o do cérebro. Isso muda a perspectiva. O cérebro pensa, direciona, envia a intenção. Mas é o coração que sustenta o campo emocional que dá força a esse sinal. Você deve ter notado que, quando você vive em estresse constante, medo ou julgamento, o ritmo do coração se torna irregular. Ele entra em incoerência. E essa incoerência emite ao campo quântico uma assinatura de instabilidade. Em outras palavras, você sinaliza desordem. Agora, quando você cultiva de forma intencional emoções como gratidão, compaixão e amor, o coração entra em coerência. O ritmo se harmoniza. E essa coerência gera um sinal muito mais organizado e poderoso. Existe um ponto essencial aqui. A gratidão é um estado de receptividade avançada. Normalmente, nós sentimos gratidão depois que algo acontece. Mas quando você sente gratidão antes da manifestação física, você está comunicando ao campo quântico que aquilo já é real para você. O universo responde à assinatura que você sustenta. Se o seu estado interno é de já ter recebido, a realidade tende a se reorganizar para refletir essa frequência. Não é magia. É correspondência vibracional entre consciência e matéria. Aqui entra a profundidade da mecânica quântica aplicada à psicologia. O seu eu antigo lutará para manter o status quo. O ego sobrevive da previsibilidade. Ele prefere uma miséria familiar a uma abundância desconhecida. Quando você começa a projetar uma nova realidade, o seu corpo, que foi condicionado quimicamente a sentir falta ou limitação, enviará sinais de alerta. Expandir sua realidade exige que você atravesse o rio da mudança. É o vácuo entre a sua identidade atual e a sua identidade desejada. Na física, isso é comparável ao salto quântico. Um elétron não se move gradualmente de uma órbita para outra.
ele simplesmente desaparece de um nível e reaparece em outro superior. Para você, esse salto ocorre quando você desiste da necessidade de saber como ou quando as coisas vão acontecer e se torna puramente a consciência do que já é. Cada pensamento seu cria uma forma geométrica no campo sutil. Quando suas intenções são claras e focadas, essas formas são simétricas e potentes. Quando sua mente está fragmentada e cheia de dúvidas, a energia se dispersa. A profundidade da física quântica nos mostra que vivemos em um universo participativo. Você não é um observador passivo assistindo a um filme na tela da vida. Você é o roteirista, o diretor e o ator principal. A luz que projeta as imagens na tela da sua realidade física emana do centro do seu ser. Se você não gosta da projeção, não adianta tentar mudar a tela, o mundo externo. Você deve mudar o filme que está passando no projetor, seu mundo interno. Ao entender que o tempo é simultâneo e que o espaço é apenas uma percepção, você para de esperar pela sua manifestação. A espera implica separação. No nível quântico profundo, não há separação entre você e o seu desejo. Eles são feitos da mesma energia vibrando em tons diferentes. Ao ajustar o seu tom através da biologia da crença e da coerência emocional, o seu desejo torna-se a sua realidade tão naturalmente quanto o som segue a vibração de uma corda de violão. Para que uma nova realidade se manifeste, algo fascinante precisa acontecer no nível subatômico, o colapso do antigo sistema. Na física quântica, existe um conceito chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Ele nos diz que não podemos saber, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade de uma partícula. Quanto mais tentamos controlar e medir um aspecto, mais o outro se torna incerto. Trazendo isso para a sua vida, quanto mais você tenta controlar o como, o quando e o onde da sua manifestação, mais você afasta a probabilidade quântica de se materializar. A manifestação real acontece no que chamamos de vácuo quântico. Ao contrário do que o nome sugere, o vácuo não é o nada absoluto. É um estado de energia mínima que contém todas as frequências possíveis em potencial. É o útero da criação. Para entrar nesse estado e moldar a sua realidade, você precisa aprender a se tornar ninguém, nada, em lugar nenhum e em tempo algum. A maioria das pessoas tenta manifestar a partir da sua identidade atual. Elas dizem, eu, fulano de tal, com este histórico de fracassos e estas dívidas, quero ser rico. O problema é que essa identidade está ligada a uma linha do tempo específica. Enquanto você for alguém preso ao passado, você estará emitindo a assinatura eletromagnética desse alguém. Para acessar o campo de infinitas possibilidades, você deve deixar sua identidade na porta. Você deve entrar no campo como pura consciência, um observador sem nome, sem corpo e sem história. É nesse estado de ponto zero que a magia acontece. Quando você não é mais o seu corpo, não é mais o seu gênero, não é mais a sua conta bancária e não é mais o seu trauma, você se torna livre para escolher qualquer nova identidade. Você deixa de ser uma partícula sólida e volta a ser uma onda de energia. Na nossa percepção comum, tridimensional, acreditamos que toda mudança acontece de forma lenta e gradual. Pensamos que tudo precisa passar por etapas visíveis, como se a realidade fosse uma escada que deve ser subida degrau por degrau. Mas, no nível quântico, o comportamento é diferente. A mudança não é contínua como imaginamos. Quando um elétron muda de nível de energia, ele não percorre o espaço entre um ponto e outro. Ele simplesmente deixa de estar em um estado e passa a estar em outro. Não existe um trajeto intermediário observável. Esse fenômeno é o que chamamos de salto quântico. Sua vida pode funcionar da mesma forma. Você não precisa subir degrau por degrau em uma escada infinita de esforço. Você pode dar um salto vibracional. Mas, para isso, você precisa estar disposto a abrir mão da segurança da sua órbita atual. O medo do desconhecido é o que mantém a maioria das pessoas presas em órbitas de baixa energia. O desconhecido é o único lugar onde o novo pode existir. Se você sabe exatamente como seu dia vai ser, você está no conhecido, e o conhecido é o passado repetido. Aqui reside o grande paradoxo da metafísica. Você deve ter uma intenção clara, o sinal elétrico, mas deve ter um desapego total do resultado. Por que o desapego é tão importante? Porque o apego é baseado no medo e na carência. Quando você está apegado ao resultado, você está gritando para o campo quântico, eu não tenho isso ainda. E, como já vimos, o campo responde ao que você é, e não ao que você quer.
O desapego não significa que você não se importa com o objetivo. Significa que você confia tanto na inteligência do campo quântico que não precisa policiar o processo. Imagine que você planta uma semente de carvalho. Se você cavar a terra a cada 5 minutos para ver se ela está crescendo, você acaba matando a semente. O ato de soltar é o que permite que a semente germine no escuro, no vácuo da terra, até que esteja pronta para emergir na luz. Nós vivemos percebendo apenas 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Para nós, o tempo parece uma linha que vai do passado ao futuro. Mas a física quântica sugere algo diferente. Ela aponta para a existência de múltiplas dimensões, onde o tempo não funciona como uma sequência, e sim como um campo onde várias possibilidades já coexistem. Na chamada quinta dimensão, todas as versões possíveis da sua experiência já existem como potencial. Quando você manifesta algo, não está criando do zero. Está acessando uma dessas possibilidades e trazendo para sua realidade tridimensional. Pense como um filme que já está inteiro gravado. Todas as cenas já existem. O que muda é qual cena está sendo projetada na tela naquele momento. A sua frequência interna funciona como um mecanismo que seleciona qual cena se torna experiência concreta. Quando você eleva o seu estado interno, começa a se alinhar com a versão da realidade que deseja viver. A dúvida é o ruído que interfere na projeção. A fé inabalável, que a metafísica define como a certeza do que não se vê, é a lente limpa que permite que a luz da consciência projete a imagem perfeita. Se você consegue manter a imagem do seu desejo na mente, acompanhada pelo sentimento de gratidão no coração, sem permitir que os sentidos físicos o contradigam, você está operando como um mestre quântico. A expansão da sua realidade acontece no silêncio. Entre um pensamento e outro, existe um espaço. Nesse espaço, você está conectado diretamente à fonte, ao campo de ponto zero. É por isso que a meditação e a quietude são ferramentas científicas de criação. É no silêncio que você para de reafirmar a velha história e permite que o campo escreva uma nova. Você é o observador que decide qual versão da realidade será solidificada. O universo não está fora de você, ele está sendo processado através de você. A cada respiração, você está trocando milhões de átomos com o cosmos. Você é um sistema aberto. A única coisa que fecha esse sistema e limita sua vida é a crença na separação e a insistência em controlar o incontrolável. Se tudo que existe é energia vibrando em frequências diferentes, então a riqueza, o sucesso e a abundância também possuem as suas próprias assinaturas vibracionais. Na metafísica e na física quântica, não falamos de ganhar dinheiro, mas de entrar em ressonância harmônica com a frequência da prosperidade. A ressonância ocorre quando 2 sistemas vibram na mesma frequência. Quando você toca uma corda de um violão, outra corda afinada na mesma nota em um violão próximo começará a vibrar sozinha. O universo funciona da mesma forma. Ele responde à nota que você está emitindo. Se a sua nota interna é de falta ou dificuldade, você só conseguirá fazer vibrar as experiências que correspondam a essa escassez. Um dos conceitos mais estranhos e fascinantes da física quântica é o ** entrelaçamento quântico ***. Ele prova que, uma vez que 2 partículas interagem, elas permanecem conectadas para sempre, não importa a distância que as separe. O que acontece com uma, acontece instantaneamente com a outra. Metafisicamente, isto significa que você já está entrelaçado com tudo o que deseja. A abundância que você procura não está lá fora. Ela é uma parte de você que está apenas em uma frequência diferente. No momento em que você concebe o desejo de prosperidade, esse potencial é criado no campo. O entrelaçamento garante que a solução, a riqueza, existe no mesmo instante que o problema, a dívida. O seu trabalho é parar de alimentar a partícula do problema com a sua atenção e começar a alimentar a partícula da solução. A física quântica ensina que o universo é um sistema dinâmico de troca de energia. Nada está parado. O dinheiro, em sua essência, é chamado de moeda corrente, uma palavra que deriva de corrente ou fluxo. Quando você retém o dinheiro por medo, ou quando sente dor ao pagar uma conta, você está criando uma resistência no campo quântico. Você está tentando congelar a energia, transformando um rio em uma represa estagnada. A mentalidade quântica da abundância entende que a fonte é infinita. Se você retirar um balde de água do oceano, o oceano não fica com menos água, ele se recompõe instantaneamente. Para manifestar riqueza, você deve agir a partir da consciência do oceano, não da consciência do balde.
Isso significa abençoar o dinheiro que sai, sabendo que ele está circulando para voltar a você multiplicado, pois no campo quântico, o que você dá a outros, você está, na verdade, dando a si mesmo, já que não há separação. Imagine que à sua frente existem infinitos trilhos de comboio, cada um levando a um destino diferente. Um trilho leva à estagnação, outro à riqueza moderada e outro à abundância extraordinária. Todos estes trilhos existem agora. O que determina em qual trilho você está viajando não é o seu esforço físico, mas a sua velocidade vibracional. A riqueza é uma frequência de alta velocidade. Ela vibra em tons de liberdade, gratidão, generosidade e expansão. Se você vive em frequências baixas como culpa, vergonha ou medo, você está simplesmente noutra linha de tempo. Para mudar de trilho, você não precisa correr mais rápido no trilho antigo, você precisa dar um salto lateral. Esse salto é o que chamamos de mudança de paradigma. É quando você decide que a sua realidade externa não tem mais o poder de ditar o seu estado interno. Na física, o efeito xenoquântico afirma que a observação contínua de um sistema impede que ele mude. Se você fica vigiando a sua conta bancária a cada minuto com ansiedade, esperando que ela mude, você está, ironicamente, congelando-a naquela condição atual. A observação ansiosa é uma forma de resistência que impede o sistema de evoluir para um novo estado. A verdadeira manifestação exige que você lance a intenção e depois desvie o olhar da falta. Você deve focar na abundância que já existe ao seu redor, o oxigênio infinito que você respira, a luz do sol, a complexidade das células do seu corpo. Ao treinar a sua percepção para ver a abundância nas pequenas coisas, você sintoniza o seu cérebro para reconhecer e atrair grandes oportunidades financeiras. O cérebro começa a filtrar informações que antes eram invisíveis, ideias de negócios, conexões estratégicas e intuições lucrativas surgem do nada. A última fronteira para entender a riqueza quântica é perceber que não existe divisão entre o espiritual e o material. O dinheiro é apenas energia espiritual manifestada na forma física para facilitar a expansão da vida. Quando você deseja prosperidade para criar mais valor no mundo, para ajudar mais pessoas e para viver com dignidade, você está em alinhamento direto com a vontade de expansão do próprio universo. Você é um canal. Quanto maior for o diâmetro do seu canal, sua capacidade de receber e gerir energia, mais o universo despejará através de si. A expansão das ideias que você busca neste texto é o primeiro passo para expandir a sua própria consciência. Quanto mais profundo você mergulha nestas verdades metafísicas, mais leves os seus átomos se tornam, e mais rápido você manifesta. Existe um experimento fascinante chamado cimática. Quando uma vibração sonora atravessa areia ou água, ela não passa despercebida. Ela organiza a matéria. Sons desarmônicos espalham os grãos de forma caótica. Mas quando a frequência é precisa e harmônica, a matéria se reorganiza em padrões geométricos impressionantes, quase como mandalas vivas surgindo diante dos olhos. Agora considere algo simples: o seu corpo é composto majoritariamente por água. Isso significa que vibração não é apenas um conceito abstrato para você. Cada palavra que você repete, cada pensamento que sustenta, cada emoção que prolonga está influenciando a organização interna do seu próprio sistema. Você não apenas pensa frequências. Você as encarna. E, silenciosamente, elas moldam a estrutura do seu campo e da sua biologia. Cientistas russos, como Piotr Garjajev, exploraram essa ideia. Ele diz que o nosso DNA não é apenas um banco de dados biológico, mas um receptor e transmissor de informações que responde à linguagem e às frequências. Eles descobriram que os fótons, partículas de luz, dentro das nossas células podem ser alterados por padrões de palavras e intenções. Isso significa que, quando você diz "eu sou próspero", você não está apenas fazendo uma afirmação positiva, você está enviando um pacote de informações de luz para o seu DNA. No entanto, se a sua boca diz "eu sou rico", mas o seu corpo vibra na frequência do "eu tenho medo de faltar", ocorre uma interferência destrutiva. As ondas se cancelam. A manifestação exige que a sua palavra, som, e o seu sentimento, ressonância, estejam em fase, ou seja, subindo e descendo na mesma crista de onda. A sua voz é a sua assinatura única no universo. Quando você fala, você está anunciando a sua realidade ao campo quântico. Cada palavra pronunciada é um comando para que a energia se condense em uma forma específica. No nível metafísico, falar sobre os seus problemas é o mesmo que meditar sobre eles. Você está dando a eles mais massa e mais tempo na sua realidade.
Para usar o poder da palavra no estilo quântico, você deve aprender a falar a partir da linha do tempo desejada, e não sobre a linha do tempo atual. Em vez de dizer eu vou ser feliz quando, você deve dizer eu sou a felicidade em movimento. O uso do tempo presente no verbo é crucial, pois no campo quântico, o único momento de poder é o agora. O futuro é uma promessa vazia para o subconsciente. O sou é uma ordem de execução imediata para o colapso da função de onda. Muitas vezes, a manifestação não é bloqueada por falta de intenção, mas por excesso de ruído. Vivemos cercados por notícias negativas, conversas de medo e estímulos constantes. Isso afeta o seu estado interno. Esse excesso funciona como uma poluição invisível, que embaralha o seu sinal. E quando o sinal está confuso, o campo quântico responde de forma confusa. Antes de manifestar algo novo, é preciso limpar o ruído. A expansão da consciência requer que você selecione o que permite entrar no seu campo auditivo. O som das frequências solfégio, como 528 Hz, conhecida como a frequência da transformação e do reparo do DNA, ou o simples som da natureza ajudam a recalibrar os seus átomos para o estado de homeostase. Quando seu corpo está em harmonia sonora, ele se torna um condutor muito mais eficiente para as intenções que você deseja manifestar. Cada pensamento que você emite cria uma forma-pensamento no campo sutil. Essas formas são como moldes de gelatina, elas esperam que a energia flua para preenchê-las. Se você mantém a mesma configuração mental por tempo suficiente, a energia se condensa tanto que a gelatina endurece e se torna um evento físico. Quero que veja a profundidade desse conceito. Você não está pedindo ao universo para lhe dar algo. Você está usando a sua autoridade como observador consciente para comandar a luz a tomar uma forma específica. O universo é a substância maleável, você é o escultor. O som da sua voz e a clareza da sua intenção são as ferramentas de escultura. Ao falar da solução, você se entrelaça com ela. Ao reclamar do problema, você fortalece o entrelaçamento com a limitação. A física quântica é implacável, ela não distingue entre o que você quer e o que você foca. Ela simplesmente entrega mais daquilo que você observa com intensidade emocional. Portanto, o seu roteiro para a vida deve ser escrito com palavras de poder. Palavras que evocam expansão, liberdade, saúde vibrante e conexão infinita. Quando você fala essas palavras com a convicção de um mestre, você altera a rotação dos elétrons ao seu redor. Você começa a atrair pessoas, situações e sincronicidades que vibram na mesma nota. Isso não é mágica. É física harmônica aplicada à experiência humana. Chegamos ao ápice da nossa expansão. Até aqui, você entendeu que o universo não é feito de coisas, mas de ideias e vibrações. Você compreendeu que o seu corpo é uma antena, que o seu coração é um ímã e que a sua palavra é o cinzel que esculpe a matéria. Agora, precisamos unir todos esses conceitos no que chamamos de o salto de realidade. O salto de realidade não é um processo de esperar que o futuro chegue. É o ato de colapsar o tempo e o espaço para que o futuro e o presente se tornem uma única coisa. Na física quântica, isso é o que chamamos de não-localidade. A ideia de que algo pode ser influenciado instantaneamente, independentemente da distância. A sua nova vida não está a anos de distância de você, ela está a uma frequência de distância. Para realizar o salto, você deve dominar a técnica da presença multidimensional. A maioria das pessoas vive com a consciência fragmentada, uma parte no arrependimento do passado e outra na ansiedade do futuro. Essa fragmentação drena o seu poder de colapso quântico. Quando a sua energia está espalhada pelo tempo, você não tem massa crítica suficiente no agora para alterar a realidade. O mestre quântico recolhe toda a sua energia de volta ao momento presente. Ao fazer isso, você aumenta a voltagem da sua consciência. Imagine um laser, ele é apenas luz, mas é luz focada e coerente. Enquanto uma lâmpada comum ilumina um quarto, um laser pode cortar o aço. A sua consciência focada e presente é o laser que corta as ilusões da limitação material e acessa as camadas mais profundas do campo de ponto zero. Como trazer tudo isso para a prática diária? A lógica é simples, embora profunda. Tudo começa com um esvaziamento. Antes de mergulhar nas exigências do mundo, afaste-se por alguns minutos da identidade que você costuma carregar. No silêncio da manhã, permita-se existir além do papel, além da história. Esse pequeno gesto impede que você arraste para o presente os resíduos emocionais de ontem. A partir desse ponto de clareza, direcione a sua intenção com precisão.
Não se trata de desejar algo de forma vaga, mas de visualizar a experiência concreta. Em vez de pedir mais dinheiro, por exemplo, veja a cena específica acontecendo. Detalhes importam porque detalhes são informação, e o campo responde à informação organizada. Mas intenção sozinha não basta. É preciso sentir agora aquilo que você espera sentir depois. Se você condiciona a segurança à chegada do dinheiro, continua preso à lógica linear de causa e efeito. Na dinâmica quântica, o estado vem primeiro. Quando você sustenta internamente a segurança, a realidade começa a se reorganizar ao redor desse estado. Com o tempo, surgem sinais. Coincidências ganham frequência, ideias aparecem com mais clareza, encontros inesperados começam a fazer sentido. Isso não exige esforço exaustivo, mas atenção. A ação deixa de ser ansiedade e passa a ser resposta intuitiva a um campo com o qual você já está em sintonia. A maior revelação metafísica é que você não está buscando a manifestação para se tornar completo. Você se torna completo para que a manifestação seja um reflexo natural do seu ser. O peixe não precisa manifestar o oceano, ele já está nele. Você já está mergulhado na substância de tudo o que deseja. A única coisa que cria a aparência de falta é a nuvem de pensamentos de separação. Quando você remove a nuvem, o sol da abundância sempre esteve lá. A física quântica apenas nos deu a linguagem científica para explicar o que os antigos místicos já sabiam. O observador e o observado são um só. Se você muda a natureza do observador, a natureza do observado tem que mudar por lei universal. Se o que você ouviu aqui hoje fez a sua frequência vibrar de um jeito que você nunca sentiu antes, eu quero que você tome uma decisão. Não por gratidão a este canal, mas como o primeiro comando consciente da sua nova realidade. Eu quero que você deixe selado nos comentários a seguinte frase: eu vibro alto. Escreva isso para materializar, em forma de palavras, que você não aceita mais colapsar as mesmas migalhas de sempre. Que você cansou de ser um espectador passivo de uma vida que você mesmo está projetando no piloto automático. Ao digitar essa frase, você está declarando ao campo quântico que o tempo de negociar sua luz por migalhas de aprovação acabou. Você não vai mais se sintonizar com o que te diminui. E se você busca mais mergulhos profundos como este, onde a ciência quântica encontra a verdade bruta, e onde a metafísica se torna a arma definitiva para sua libertação, inscreva-se agora. Não faça isso por mim, faça pelo seu eu do futuro que já vive essa abundância. Cada vídeo aqui será um novo salto, uma nova reprogramação contra as crenças que tentam te manter na inércia. Aperte o botão, ative o sino e prepare-se para o desconforto da verdade, porque em um mundo de ruído e ilusão, a clareza é o poder supremo. Para aqueles que cansaram de ser o efeito e decidiram se tornar a causa, eu escrevi o e-book O Criador Oculto. Nele, eu entrego o mapa prático para você sair da teoria e começar a dobrar a realidade ao seu favor, acessando o estado de criador em tempo real. O acesso para sua nova linha do tempo está a um clique de distância. O link está no primeiro comentário fixado. Não entre se quiser apenas ler, entre se estiver pronto para deixar de ser quem você era. Agora, desligue este vídeo. Mas não deixe que a frequência que acabamos de elevar aqui se perca no silêncio. Caminhe pelo mundo com o olhar de quem sabe que a matéria é maleável. Olhe para os seus desafios e veja apenas energia esperando seu comando. Tolere menos a escassez, vibre mais na potência. Porque lembre-se, o átomo que desperta nunca mais volta a ser apenas poeira. Até a próxima linha do tempo, ou até que você decida, finalmente, habitá-la.